Depois de estudarmos durante 4 aulas o planejamento da campanha, vamos abrir um espaço especial para tratar de uma providência muito importante que antecede até mesmo ao registro da candidatura. Meses antes de formalizada a decisão sobre quem serão os candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereador, é preciso dedicação intensa à elaboração do plano de governo. Você se lembra de que um dos anexos que acompanham o registro da candidatura são as propostas defendidas pelo candidato? Mas nossa preocupação não reside apenas na apresentação de um documento à Justiça Eleitoral. O plano de governo é o mais importante instrumento de planejamento das ações do Executivo, previstas para os 4 anos de governo. Além disso, é o plano de governo que cria unidade em torno de causas importantes a serem defendidas para o município. Preparar o plano de governo é, acima de tudo, se dedicar ao destino da população do município. As orientações que você terá aqui foram previstas pelo atual vice-presidente da Fundação Ulisses Guimarães, o ministro Eliseu Padilha, coordenador do Programa de Formação Política. Teremos então aqui um material bem útil, de autoria renomada, fruto da experiência do autor em campanhas políticas e no trato democrático da construção de propostas. Ao longo das 4 aulas deste módulo, tratamos de um importante instrumento de planejamento, o plano de campanha. Desde já, fique atento, o plano de campanha é diferente do plano de governo. O plano de campanha foca na organização da rotina de busca por votos, o que inclui um trabalho ligado às reivindicações mais localizadas da comunidade. Já o plano de governo do município se baseia nas demandas das diversas comunidades, setores, segmentos do município que são transformadas em propostas de governo. O tema especial Plano de Governo será explorado da seguinte forma. Primeiro você verá como organizar a participação das comunidades. Depois você terá acesso ao conjunto de eixos que costuma compor os planos de governo. Ao final da aula, esperamos que você se sinta mais seguro para diferenciar as funções do plano de governo e do plano de campanha, identificar etapas de composição do plano de governo para seu município, compreender a estrutura em eixos do plano de governo, conduzir a elaboração do plano de governo ou participar ativamente dela. Não há como construir o plano de governo para o seu município sem que as propostas venham a ser discutidas com as bases do partido e também com a comunidade. Por este motivo, a construção do plano de governo necessita passar por várias etapas, pela participação de vários atores e pelo alinhamento de várias propostas, o que exige um prazo de ao menos 2 meses para o cumprimento de todo o processo que vamos orientar. Confira agora o conjunto de passos que vai guiar você pela elaboração do plano de governo. São ao todo 7 passos. Eles vão da criação de uma comissão e de subcomissões para a discussão e a elaboração de propostas junto com a comunidade. Para iniciar todo o processo de construção, é necessário definir uma comissão que se responsabilize pela condução dos trabalhos de elaboração do plano de governo. A comissão precisa ter a composição mínima de um coordenador geral, de um secretário-geral e de um coordenador para cada subcomissão. O coordenador geral coordenará o programa como um todo, fiscalizando o cumprimento de cada um dos passos de elaboração, até a conclusão final. O secretário-geral terá o dever de redigir o plano de governo a partir dos documentos das subcomissões. O coordenador de cada subcomissão irá organizar os trabalhos nas subcomissões e a representar na comissão principal de elaboração do plano. Como segundo passo, a comissão principal pesquisa, nos diversos eixos apresentados por esta proposta, quais as políticas públicas em funcionamento no município dão resultado. Assim,
Primeiro, veja se há lei que estabeleça aquela política pública, ou seja, se a política pública em vigor é de cumprimento obrigatório. Depois, avalie cada política pública em vigor. Por fim, veja quais políticas públicas devem entrar no seu plano de governo e quais devem ser alteradas ou até extintas. A estrutura básica do plano de governo que apresentaremos ainda nesta aula é ampla, e assim o é para que todo município do país possa encontrar nesta proposta referências para realizar seu próprio plano de governo. Por isso, a segunda etapa do processo de elaboração requer a adequação de temas relativamente amplos a uma versão mais específica, alinhada à realidade do município. Para realizar a discussão interna, a comissão define quantas e quais subcomissões serão formadas. Cria as subcomissões com filiados, lideranças, influenciadores e apoiadores, e depois se reúne com as lideranças que pertencerão às subcomissões e debate o documento guia que o curso está propondo. Agora anote aí as providências que acabamos de ver. Em resumo, parta do genérico para promover o debate interno com o partido ou coligação e chegar a um norte mais específico. É que no passo seguinte, a comunidade precisará propor suas sugestões a partir de um conjunto de temas intimamente ligados a seu município. O que cada subcomissão de lideranças deve fazer então para cumprir este passo? Primeiro, como vimos, selecione as políticas públicas que estão funcionando no município. Depois, analise todos os eixos temáticos propostos pelo documento guia e realize acréscimos, subtrações ou modificações até chegar a um conjunto de temas que corresponda às reais necessidades do município. As lideranças conhecem muito bem o que o município quer, não é mesmo? Fique atento, o objetivo do debate interno não é elaborar o plano de governo, já que o passo seguinte será dedicado a isso junto à comunidade. Este é o momento de adequar o documento base, selecionando apenas temas que espelham a realidade do município. A elaboração de propostas vem agora. Concluído o processo de debate interno sobre os eixos temáticos, isto é, realizada a edição do documento guia segundo os temas que interessam ao município, vamos para o quarto passo, a abertura do debate para a comunidade, agora com todos os segmentos e categorias que representam o município. Antes, a comissão de elaboração do plano de governo definiu a forma de composição das subcomissões e definiu o coordenador de cada subcomissão. Para compor as subcomissões, as lideranças, apoiadores e influenciadores atraem para a participação diversificados técnicos, especialistas e membros de suas comunidades para discutir o documento guia, orientado pelo curso, e transformá-lo em um plano de governo. Iniciados os trabalhos, a subcomissão irá definir o secretário de cada subcomissão para registrar as propostas, conhecer o documento guia e seus eixos temáticos, discutir os temas dos eixos e trazer subsídios locais e propostas para constar no plano de governo, dar redação às propostas. Concluídos os debates com segmentos da comunidade e realizada a redação das contribuições para o enriquecimento do programa de governo, os coordenadores das subcomissões voltam a se reunir com a comissão principal de elaboração do plano de governo, para reunir tudo em um único documento. Entra em cena o secretário-geral, que trabalhará em função da redação da versão atualizada e completa do plano, agregando todas as contribuições e analisando coincidências. Como é de se imaginar, o documento ficará bastante volumoso, já que reunirá todas as contribuições de todas as subcomissões. Por este motivo, o passo seguinte é tão importante.
Depois da redação final do plano de governo, a comissão que coordena os trabalhos, os coordenadores das subcomissões e os representantes do partido ou coligação reúnem-se para selecionar as 5 maiores prioridades detectadas na proposta do plano de governo do município. Definidas as 5 prioridades, o secretário-geral as destaca na íntegra do plano de governo. O objetivo principal desta definição é dar foco à atuação no executivo após as eleições ganhas. Todavia, em época de campanha, as 5 prioridades se tornarão os carros-chefes do discurso de todos os candidatos e da militância do partido ou coligação naquele município. As reuniões para discussão do plano de governo e para a definição das 5 prioridades precisam prever uma dinâmica de estudo e participação, já que o objetivo final é o consenso em torno de uma leitura apurada de todas as propostas apresentadas por todas as representações envolvidas. Depois de o plano de governo ficar pronto, dê um nome a ele. O nome é importante porque facilita a conexão das pessoas com as ideias ali defendidas. Aprovado o plano de governo que, como vimos, passou por um extenso processo de construção coletiva, é hora de apresentá-lo à comunidade que dele participou. As orientações para a apresentação são as seguintes. Planeje a apresentação do conteúdo, permita a participação, entregue a edição impressa do plano, procure usar recursos de projeção, apresente os passos de construção do plano, enfatize os 2º, 4º e 5º passos, destaque situações locais durante a apresentação, fale sobre as 5 prioridades, estimule leitura pelas redes sociais. Concluído o plano de governo, a comissão responsável pela elaboração do plano deverá buscar as lideranças já afiliadas ao partido ou aos coligados que tenham as melhores condições técnicas e políticas para, se forem eleitas, implementar as propostas destacadas. É preciso estimulá-las a assumirem a condição de pré-candidatos, tanto a vereador quanto a vice-prefeito e a prefeito municipal, com vistas à vitória nas eleições. Este trabalho requer tempo, habilidade política e muito conhecimento sobre quem são as lideranças. O processo de elaboração do plano de governo que essa aula orienta só se encerra quando há uma ação eficaz de estímulo a pré-candidaturas, quando há uma posterior definição de pré-candidatos. Até aqui você viu como conduzir o processo de discussão de ideias para a construção de um plano de governo que realmente seja participativo. Estudamos 9 passos que prevêem tempo tanto para uma discussão interna quanto para a participação de lideranças, de técnicos e da comunidade em geral, tanto para ajustar o documento-guia à realidade do município quanto para incorporar nele as especificidades locais. O que vamos fazer agora é analisar o documento-guia que tem por propósito servir a todo o município do país. Para isso, fique com o autor da aula, o eminente ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha. Ele irá apresentar os eixos temáticos que servirão para as discussões internas e para a edição pela comunidade do Plano de Governo. Olha, todos vocês sabem que eu sou fundador do MDB. Portanto, eu vivi o nosso partido desde o nascimento e vivo até hoje como dirigente. Fui coordenador de campanha. A partir da década de 80, eu fui coordenador de campanha sempre, no meu estado, no Rio Grande do Sul ou no Brasil, como fui nos últimos tempos. E aqui, então, sobre o nosso plano de governo, eu quero fechar a minha participação com um pedido e uma observação. Qual é o pedido? Olha, não tem forma do plano de governo dar certo se nós não falarmos, primeiro, internamente dentro do partido, como foi recomendado, elaborarmos esse plano, que seria, assim, a base para a discussão da sociedade, buscar uma discussão em toda a sociedade, em toda a comunidade local, nos vários eixos. Vocês viram 7 eixos.
Então tem que pegar aqueles 7 eixos e discutir com a comunidade em todo o território do nosso município. Colhida essa participação da comunidade, e essa coleta é fundamental. Por quê? Porque se a comunidade opinar, ela é coautora, ela se compromete junto conosco. Então, ouvida a comunidade, volta ao partido, o nosso grupo de trabalho dá a redação final aos 7 eixos e aí então nós voltamos à comunidade para aprovar. Aprovamos internamente a redação com aquilo que veio da comunidade, mas voltamos à comunidade criando mini assembleias, se for o caso, ou uma grande assembleia. As circunstâncias é que vão ditar, dado o tamanho do município, porque nós vamos aplicar esse plano para os pequenos, para os médios e para os grandes municípios. Cada município tem a sua peculiaridade. Agora, não há chance de sucesso para o plano se nós não discutirmos com a comunidade e se nós não tivermos da comunidade o ok. Se o plano estiver aprovado pela comunidade, a escolha do nosso candidato se torna muito mais fácil, porque nós vamos escolher alguém que possa ser executor daquele plano. Por fim, então, a observação. Neste caso, não tem chance de sucesso a não ser 1. O partido estabelece a espinha dorsal. 2. Vai à comunidade, busca elementos para preencher essa espinha, preencher esse corpo que é regido por essa espinha dorsal, que será a nossa proposta de plano de governo. Volta para o grupo de trabalho interno do partido, aprova no partido, aprova na comunidade e aí vamos escolher o nosso candidato. Este é o roteiro perfeito. Não pense que escolhendo o candidato inicialmente nós temos chance de ganhar a eleição. Excepcionalmente até temos, porque a eleição municipal é uma eleição muito pessoal. Agora, ela será uma eleição do partido se nós tivermos elaborado o plano e tivermos o consentimento da comunidade. Senão, vai ser a eleição do candidato e nós precisamos da eleição do partido. Temos que pensar o partido em cada município, em todos os estados e em todo o Brasil. O nosso partido, o nosso PMDB, ele será tão mais forte quanto mais forte for a vinculação dos nossos planos de governo municipais com as comunidades locais. Eu sei que vocês saberão fazer isso melhor do que eu, daí porque eu tenho confiança absoluta no sucesso desse nosso programa. Um grande abraço PMDBista e o meu profundo agradecimento junto com as minhas felicitações. Parabéns e obrigado!